Enquanto a Assembleia permanece constantemente em cena exposta às críticas da opinião pública, o presidente leva uma vida oculta nos Campos Elíseos, com o artigo 45 da Constituição diante dos olhos e gravado no coração, a gritar-lhe diariamente: Frere, e o falte mourir. Teu poder cessa no segundo domingo do lindo mês de maio, no quarto ano após a tua eleição. Tua glória terminará então, a peça não é representada duas vezes, e se tens dívidas, cuida a tempo de saldá-las com os 600.000 francos que a Constituição te concede, a menos que prefira ser recolhido a cliche na segunda-feira seguinte ao segundo domingo do lindo mês de maio. Assim, enquanto a Constituição outorga poderes efetivos ao presidente, procura garantir para a Assembleia Nacional o poder moral. À parte o fato de que é impossível criar um poder moral mediante os parágrafos de uma lei, a Constituição mais uma vez se anula ao dispor que o presidente seja eleito por todos os franceses, através do sufrágio direto. Enquanto os votos da França são divididos entre os 750 membros da Assembleia Nacional, são aqui, pelo contrário, concentrados em um único indivíduo. Enquanto cada representante do povo representa apenas este ou aquele partido, esta ou aquela cidade, esta ou aquela cabeça de ponte, ou até mesmo a mera necessidade de eleger algum dos 750 candidatos, sem levar na devida consideração nem a causa nem o homem, ele é o eleito da nação e o ato de sua eleição é o trunfo que o povo soberano lança uma vez em cada 4 anos. A Assembleia Nacional eleita está em relação metafísica com a nação ao passo que o presidente eleito está em relação pessoal com ela. A Assembleia Nacional exibe realmente, em seus representantes individuais, os múltiplos aspectos do espírito nacional, enquanto no presidente esse espírito nacional encontra a sua encarnação. Em comparação com a Assembleia, ele possui uma espécie de direito divino, é presidente pela graça do povo. Tétis, a deusa do mar, profetizara a Aquiles que ele morreria na flor da juventude. A Constituição que, como Aquiles, tinha seu ponto fraco, tinha também como Aquiles o pressentimento de que morreria cedo. Bastava que os republicanos puros empenhados na elaboração da Constituição baixassem o olhar do paraíso de sua república ideal e olhassem este mundo profano, para perceberem como a arrogância dos monarquistas, dos bonapartistas, dos democratas, dos comunistas, bem como seu próprio descrédito, cresciam diariamente à medida que sua grande obra de arte legislativa chegava ao término, sem que para isso Tétis tivesse que sair do mar e vir comunicar-lhes o seu segredo. Tentaram fugir ao destino por meio de um dispositivo constitucional, através do 111, segundo o qual toda moção visando a revisão da Constituição tinha que ser apoiada pelo menos por 3/4 dos votantes, em 3 debates sucessivos, entre os quais devia haver sempre um mês de intervalo, e que exigia ademais, que pelos menos 500 membros da Assembleia Nacional participassem da votação. Com isto fizeram apenas a tentativa desesperada de exercer, como minoria que profeticamente já se viam reduzidos, um poder que naquele momento, quando dispunham de maioria parlamentar e de todos os recursos da autoridade governamental, escapava-lhes dia a dia das mãos. Finalmente a Constituição, em um parágrafo melodramático, se confia à vigilância e ao patriotismo de todo o povo francês e de cada cidadão francês, depois de ter anteriormente confiado os vigilantes e patriotas em um outro parágrafo, aos cuidados mais ternos e dedicados da Alta Corte de Justiça, a Haute Corte, expressamente criada para isso. Esta era a Constituição de 1848. Que a 2 de dezembro de 1851 não foi derrubada por uma cabeça, mas caiu por terra ao contato de um simples chapéu. Esse chapéu, evidentemente, era um tricórnio napoleônico. Enquanto os republicanos burgueses se entrelinham na Assembleia em criar, discutir e votar essa Constituição, fora da Assembleia Cavaignac mantinha o estado de sítio em Paris. O estado de sítio foi a parteira da Assembleia Constituinte em seus trabalhos de criação republicana. Se a Constituição foi subsequentemente liquidada por meio de baionetas, é preciso não esquecer que foi também por baionetas, e estas voltadas contra o povo, que teve de ser protegida no ventre materno e trazida ao mundo. Os precursores dos respeitáveis republicanos haviam mandado seu símbolo, a bandeira tricolor, em uma excursão pela Europa. Eles próprios, por sua vez, produziram um invento que percorreu todo o continente mas que retornava à França com amor sempre renovado, até que agora adquirir a carta de cidadania na metade de seus departamentos, o estado de sítio. Um invento esplêndido, empregado periodicamente em todas as crises ocorridas durante a Revolução Francesa. O quartel e o bivac, porém, que eram assim postos periodicamente sobre a cabeça da sociedade francesa a fim de comprimir-lhe o cérebro e reduzi-la à passividade.
O sabre e o mosquetão, aos quais era periodicamente permitido desempenhar o papel de juízes e administradores, de tutores e censores, brincar de polícia e servir de guarda noturno, o bigode e o uniforme, periodicamente proclamados como sendo a mais alta expressão da sabedoria da sociedade e como seus guardiães, não deviam acabar. Forçosamente o quartel e o bivac, o sabre e o mosquetão, o bigode e o uniforme, tendo a ideia de salvar a sociedade de uma vez para sempre, proclamando seu próprio regime como a mais alta forma de governo e libertando completamente a sociedade civil do trabalho de governar a si mesma? O quartel e o bivac, o sabre e o mosquetão, o bigode e o uniforme tinham forçosamente que acabar tendo essa ideia, com tanto mais razão quanto poderiam então esperar também melhor recompensa por esses serviços mais importantes, ao passo que através de um mero estado de sítio periódico e de passageiros salvamentos da sociedade a pedido desta ou daquela fração burguesa, conseguiam pouca coisa de sólido, exceto alguns mortos e feridos e algumas caretas amigáveis por parte dos burgueses. Não deveriam finalmente os militares jogar um dia o estado de sítio em seu próprio interesse e em seu próprio benefício, sitiando ao mesmo tempo as bolsas burguesas? Além disso, seja dito de passagem, é preciso não esquecer que o coronel Bernard, o mesmo presidente da comissão militar que sob Cavaignac ajudara a deportar sem julgamento 15.000 insurretos, estava novamente à frente das comissões militares que atuavam em Paris. Se, com o estado de sítio na capital francesa, os respeitáveis e puros republicanos plantaram o viveiro em que haviam de crescer os pretorianos do 2 de dezembro de 1851, são, por outro lado, dignos de louvor porque em vez de exagerarem o sentimento nacional, como foi o caso de Luís Felipe, agora que dispunham do poder nacional, rastejavam diante dos países estrangeiros e em vez de libertar a Itália, deixaram que fosse reconquistada pelos austríacos e napolitanos. A eleição de Luís Bonaparte como presidente em 10 de dezembro de 1848 pôs fim à ditadura de Cavaignac e à Assembleia Constituinte. O 44 da Constituição declara: o presidente da República Francesa não deverá ter perdido nunca sua cidadania francesa. O primeiro presidente da República Francesa, L.N. Bonaparte, tinha não só perdido sua cidadania francesa, não só fora um agente especial dos ingleses, mas era até naturalizado suíço. Tratei em outra passagem do significado da eleição de 10 de dezembro. Não voltarei ao assunto aqui. Será suficiente observar que foi uma reação dos camponeses, que tinham tido que pagar as custas da Revolução de Fevereiro, contra as demais classes da nação, uma reação do campo contra a cidade. Esta reação encontrou grande apoio no exército, ao qual os republicanos do National não haviam dado nem glória nem remuneração adicional, entre a alta burguesia, que saudou Bonaparte como uma ponte para a monarquia entre os proletários e pequenos burgueses, que o saudaram como um flagelo para Cavaignac. Terei oportunidade mais adiante de examinar mais detalhadamente a relação dos camponeses com a Revolução Francesa. O período compreendido de 20 de dezembro de 1848, a dissolução da Assembleia Constituinte em maio de 1849, abrange a história do ocaso dos republicanos burgueses. Após terem fundado uma república para a burguesia, expulsado do campo de luta o proletariado revolucionário e reduzido momentaneamente ao silêncio a pequena burguesia democrática, são eles mesmos postos de lado pela massa da burguesia, que com justa razão reclama essa república como sua propriedade. Essa massa era, porém, monárquica. Parte dela, latifundiários, dominara durante a Restauração e era, portanto, legitimista. A outra parte, os aristocratas da finança e os grandes industriais, havia dominado durante a monarquia de Júlio e era, consequentemente, orleanista. Os altos dignitários do exército, da universidade, da igreja, da justiça, da academia e da imprensa podiam ser encontrados dos dois lados, embora em proporções várias. Aqui na República Burguesa que não ostentava nem o nome de Bourbon nem o nome de Orleans, e sim o nome de capital, haviam encontrado a forma de governo na qual podiam governar conjuntamente. A insurreição de junho já os unira no Partido da Ordem. Era agora necessário, em primeiro lugar, afastar o núcleo de republicanos burgueses que ocupavam ainda as cadeiras da Assembleia Nacional. Na mesma proporção em que esses republicanos puros haviam sido brutais em seu emprego da força física contra o povo, eram agora covardes, dissimulados, desanimados e incapazes de lutar na hora da retirada, quando se tratava de assegurar seu republicanismo e seus direitos legislativos contra o poder executivo e os monarquistas. Não preciso relatar aqui a história ignominiosa de sua dissolução. Não sucumbiram, desapareceram.
Sua história terminou para sempre, e tanto dentro como fora da Assembleia, figuram no período seguinte apenas como recordações. Recordações que parecem reviver sempre que o mero nome República está novamente em causa e sempre que o conflito revolucionário ameaça descer ao nível mais baixo. Posso observar de passagem que o jornal que deu seu nome a esse partido, o National, foi convertido ao socialismo no período seguinte. Antes de terminarmos com este período, precisamos ainda lançar um olhar retrospectivo aos dois poderes, um dos quais aniquilou o outro a 2 de dezembro de 1848, até a dissolução da Assembleia Constituinte. Referimos-nos a Luís Bonaparte de um lado, e ao Partido dos Monarquistas Coligados, o Partido da Ordem da Alta Burguesia, do outro. Ao ascender à presidência, Bonaparte formou imediatamente um ministério com base no Partido da Ordem, à frente do qual colocou Odilon Barrot, o velho dirigente, nota bene, da fração mais liberal da burguesia parlamentar. O senhor Barrot havia finalmente conseguido a pasta ministerial cujo espectro o perseguia desde 1930, e melhor ainda, a chefia do ministério. Não, todavia, como imaginara sob Luís Felipe, como dirigente mais avançado da oposição parlamentar, mas sim com a tarefa de liquidar um parlamento e como aliado dos seus piores inimigos, os jesuítas e os legitimistas. Trouxe finalmente a noiva para casa, mas só depois de prostituída. O próprio Bonaparte parecia ter se apagado completamente. Esse partido agia por ele.